Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Prazer aqui estar com vocês. A gente agradece muito por vocês vierem participar conosco dessa reflexão, desse debate, cujo tema passa pela representação política, representação da sociedade no Congresso, e pela soberania popular, ou seja, pela participação direta do povo nas decisões do país. O Instituto Qualicidade, na pessoa do Fernando, na minha ajuda, lançou esse projeto há alguns anos atrás, mais precisamente ali em 2008, e hoje nós retomamos essa caminhada. Estávamos fazendo esse trabalho aos poucos, mas nos últimos 4 anos, como vocês perceberam, não havia muito espaço para a gente debater essas questões mais de caráter democrático. Então, nós retomamos agora com uma certa energia, e o Fernando, em nome do Qualicidade, vai falar um pouco com a gente sobre o que é esse projeto, e, posteriormente, nós vamos ter o José Genuíno fazendo uma complementação, porque ele tem uma visão maior, tem uma experiência, uma trajetória que vocês já conhecem. Mas Genuíno foi além de presidente, vice-presidente do PT, foi deputado constituinte em 86, depois fez mais, não sei se eu estou certo, Genuíno, mais 3 mandatos seguidos até 98. Uma pessoa que tem uma boa experiência. 5 mandatos. 5 mandatos? Contando com o constituinte, né? 6 mandatos, porque eu tive um antes da Constituinte. Oh, que maravilha, maravilha. Hoje, inclusive, Genuíno, eu tirei aqui uma frase, deixei de lado aqui, que você tinha dito numa entrevista ao jornal Brasil de Fato. Você falava assim que a Constituição não é produto da academia, mas de disputa e negociação. Então, portanto, por essa palavra sua, já dá para entender o sentido profundo que você dava na possibilidade da sociedade ter uma participação mais efetiva nas decisões políticas do país. Então, também quero agradecer o CES, para que eu não esqueça, no final, o Centro de Estudos Sindicais, na minha pessoa, que sou membro, mas também na Adriana, que está nos assessorando. Nós ficamos muito gratos com a ajuda do CES. Então, nós vamos ter 20 minutos da apresentação do Fernando, depois nós vamos ter 20 minutos do José Genuíno, nesse link com o parlamento, com o poder parlamentar e executivo, e depois os 20 finais, aí, finalizando 1 hora de conversa, uma conversa aberta, aí, onde cada um pode colocar as suas ideias, as suas posições, tá bem? Então, nós iniciamos, então, os primeiros 20 minutos pelo Fernando na apresentação do projeto. Bom, boa noite a todos que estão aqui presentes. Bom dia, boa tarde ou boa noite aos que verão posteriormente esse vídeo no YouTube. Hoje nós viemos aqui para falar sobre a liberdade para o exercício da soberania popular, uma questão que é basicamente constitucional e de direito, mas como é um assunto que hoje eu reputo da maior importância para a nossa democracia e, portanto, do interesse direto de todo mundo, nós temos nos esforçado para apresentá-lo com a maior simplicidade possível, pensando em facilitar a plena compreensão para o maior número de pessoas. Portanto, peço que vocês tenham um pouco de paciência comigo, porque, como especialista no assunto, eu poderia falar horas, mas tenho um tempo restrito, onde é necessário expor os principais pontos. Para isso, eu fiz um pequeno roteiro para não me perder, mas, de qualquer forma, eu posso ter uma tendência a ser meio detalhista e até um pouco chato. E, se assim te parecer, peço que me desculpe. Então, para ser o mais breve possível,
nessa exposição, preciso partir de 3 definições de conceitos básicos, mas que, por falta de educação cívica, poucas pessoas têm a exata noção do que representam. O primeiro desses conceitos é o que estabelece que todo mundo tem que se submeter ao império da lei, ou seja, é o conceito que estabelece a supremacia do direito na regulação da sociedade democrática, se contrapondo às formas de governo arbitrárias e tirânicas. O segundo conceito que vamos tratar aqui como absoluto é o da Constituição como sendo o documento que especifica os termos do contrato social entre todos os cidadãos e cidadãs para estabelecer os princípios da nossa República, os direitos e as garantias fundamentais e as regras básicas pelas quais o Estado deve operar. E o terceiro conceito a ser pré-definido é o conceito da soberania popular, que estabelece que o poder da maioria do povo, ou seja, da maioria dos eleitores, aferido em uma consulta popular, ou seja, em um plebiscito ou um referendo, é o poder supremo no Estado democrático de direito no Brasil e é o que determina ser a nossa Constituição participativa. Esses 3 conceitos estão estabelecidos de forma insofismável na nossa Constituição e ninguém precisa conhecer inteira para saber disso. Basta ler e entender o artigo 1º e o artigo 14. Mas, para não restar dúvida nenhuma sobre o fato de ser a nossa democracia participativa, peço que vocês ouçam um pequeno trecho do famoso discurso de Ulisses Guimarães no ato da outorga da nossa Constituição. Vamos ouvi-lo. Tem significado de diagnóstico a Constituição ter alargado o exercício da democracia em participativa, além de representativa, é o clarim da soberania popular e direta, tocando no umbral da Constituição, para ordenar o avanço no campo das necessidades sociais. O povo passou a ter a iniciativa de leis. Mais do que isso, o povo é um superlegislador, habilitado a rejeitar pelo referendo projetos aprovados pelo Parlamento. A vida pública brasileira será também fiscalizada pelos cidadãos, do presidente da República ao prefeito, do senador ao vereador. Muito bem. Portanto, de posse desses 3 conceitos, podemos demonstrar de forma simples como a nossa Constituição estabeleceu o sistema operacional da nossa democracia. Ou seja, como na prática a nossa democracia deve funcionar. Né? Assim, considerando que toda democracia, todo sistema democrático é um sistema de tomada de decisão por uma determinada maioria, e considerando, como demonstramos, que a nossa democracia é representativa e também participativa, a Constituição de 88 estabeleceu 2 fórmulas para a tomada de todas as decisões políticas no país por 2 maiorias diferentes. A primeira, como todo mundo sabe, é a das decisões tomadas no parlamento, pela maioria dos parlamentares. E a segunda é a das decisões da sociedade, tomada pela maioria dos eleitores, através de consultas populares, ou seja, através de referendos e plebiscitos. Ocorre que as regras básicas para as tomadas de decisões do parlamento foram, como o Genuíno sabe, imediatamente regulamentadas pelo Congresso após a Constituinte. Em contrapartida, 10 legislaturas se passaram desde 1988, mais de 6.000 deputados e senadores eleitos, e jamais o Congresso Nacional quis regulamentar sequer uma fórmula para a sociedade poder decidir quando e sobre o que quiser. É a isso que se chama de lacuna constitucional, ou seja, a Constituição define um certo direito básico, mas que depende de uma regulamentação pelo Congresso Nacional para poder ser exercitada pela sociedade. E o Congresso, por sua vez, se nega a regulamentar. Em outras palavras, uma lacuna técnica é um buraco na lei que impede o exercício de um determinado direito líquido e certo. E foi assim que, nos primeiros 10 anos da Constituição,
nossos deputados e senadores, ao deixar de regulamentar o exercício da soberania popular, conseguiram calar o povo, mantendo essa lacuna constitucional que impedia a sociedade de praticar qualquer forma de democracia participativa. Depois, em 1998, por sentimento de culpa, vergonha ou por falta dela, não sei, a maioria dos nossos congressistas resolveu regulamentar o artigo 14 da Constituição para estabelecer como a soberania popular deveria ser exercida no país. E com a Lei 9.709, eles estabeleceram que só eles mesmos, os representantes eleitos, poderiam autorizar a realização de consultas à sociedade. E ainda mais, estabeleceram que qualquer proposta de consulta popular teria que passar por um longo e tortuoso processo no caminho das comissões na Câmara, depois no plenário, depois nas comissões no Senado, no plenário do Senado, de volta à Câmara e ao Senado, se houvesse qualquer alteração no texto da proposta em qualquer uma das duas casas do Congresso. Na prática, isso criou uma barreira intransponível para o exercício da soberania popular, razão pela qual nenhuma proposta de consulta popular por iniciativa da sociedade foi autorizada pelo Congresso nos 35 anos de existência da nossa Constituição. Com essa Lei 9.709, nossos representantes eleitos atribuíram a si mesmos um poder maior que o poder do povo. Na verdade, o poder que lhes permite calar o povo e negar toda e qualquer reivindicação da sociedade que chega ao Congresso Nacional. A partir da Lei 9.709 de 98, o povo, que deveria ser o soberano em nosso Estado democrático de direito, virou súdito da vontade dos representantes eleitos. E estes, numa evidente subversão da ordem democrática, tornaram-se os verdadeiros superlegisladores da nossa República. Ao contrário do que disse Ulisses Guimarães, ao contrário do que diz a nossa Constituição, tornaram-se, então, eles os verdadeiros superlegisladores na nossa República, concentrando 100% do poder de fazer e desfazer qualquer lei ou artigo constitucional, com exceção, é claro, apenas das cláusulas pétreas. E foi assim que deputados e senadores romperam o equilíbrio constitucional entre os poderes, tornando-se verdadeiros soberanos em nossa República, em franca contradição com o que está estabelecido na Constituição. É assim que começa uma longa história de sacanagens do Congresso Nacional contra a sociedade brasileira, que culminaram com um golpe de Estado, orçamento secreto, chantagem pelo controle de ministérios, de estatais, de bancos oficiais e uma infinidade de outras benesses políticos a custas do povo, que certamente, se fosse consultado, jamais os aprovaria. Na verdade, além de estabelecer o principal fundamento da democracia, que é o respeito da maioria, é o respeito à vontade da maioria, a soberania popular tem outra importante função constitucional na nossa democracia, que é a de servir de freio e contrapeso ao poder de legislar dos representantes eleitos. Isso é muito importante a gente compreender, que a soberania popular serve também como sistema de freio e contrapeso ao poder de legislar dos representantes eleitos. Eu faço aqui um breve à parte para destacar que, na minha opinião, ao contrário do que pensam alguns juristas, votar em representantes não se insere em nossa Constituição como exercício da soberania popular, porque a Constituição diz especificamente que a soberania popular será exercida através de plebiscito, referendo e iniciativa popular. Ou seja, se quisessem os constituintes que eleições fizessem parte desse rol, teriam incluído eleições nesse artigo, mas não fizeram. Então, esse é um breve resumo da situação a que fomos expostos involuntariamente
submetidos por um ato de verdadeira opressão do Congresso Nacional, com base anticonstitucional, visando claramente calar a voz do povo brasileiro. E não chegamos a essa conclusão de repente. Ao longo das 2 últimas décadas, estudamos profundamente essa questão, inclusive como foco de estudos em curso de pós-graduação em Direito Constitucional. Também debatemos esse tema com inúmeros juristas de grande renome, colhemos depoimentos de ministros, ex-ministros do STF e de constituintes, dentre os quais o nosso querido convidado de hoje aqui, José Genuíno. Promovemos ações de representações junto à Suprema Corte e à Procuradoria-Geral da República, com foco na liberdade para o exercício da soberania popular, e ainda produzimos um longo artigo científico comprovando a existência dessa lacuna constitucional que apontamos na Lei 9.709, de 98. Isso posto, podemos desenhar um gráfico bem simples para explicar o encare da nossa democracia hoje. De um lado, podemos colocar dentro de um quadrado a Constituição dizendo que o povo é soberano e que a nossa democracia é participativa. E, do outro lado, podemos colocar dentro de um outro quadrado o Congresso Nacional, dizendo que só ele pode aprovar a realização de consultas populares e, nunca fazendo isso, vai conseguindo manter a sociedade brasileira calada e alienada do processo político. Portanto, até aqui comprovamos, 1, que nossa democracia é participativa. 2, que o artigo 14 da Constituição determina as formas pelas quais a sociedade brasileira pode exercer e deve exercer a soberania popular. E 3, que inexiste lei regulamentando como uma iniciativa popular pode promover um plebiscito ou referendo oficial, independentemente da vontade de deputados e senadores. E ainda é importante acrescentar que temos plena convicção de que essa decisão de calar e alienar a sociedade é patrocinada e acobertada pelo establishment, pelo sistema, para que as pessoas tenham até dificuldade de perceber que me subtraíram o seu maior poder político, que é a soberania popular. Aí alguém poderia querer me perguntar, então, Fernando, o que nós podemos fazer para enfrentar o sistema? Certamente não é um desafio pequeno, mas depois de analisar técnica e minuciosamente essa questão, concluímos que só há 2 caminhos pacíficos, legais e constitucionais que podem nos levar à correção desse desvio de conduta do Congresso Nacional que acabou gerando uma enorme distopia na democracia brasileira. O primeiro caminho que encontramos é o de levantar a bandeira da liberdade para o exercício da soberania popular, na expectativa de que a discussão na sociedade sobre esse tema possa ir conscientizando mais e mais pessoas e acabar gerando uma onda de mobilização em torno desse direito sagrado constitucional capaz de exercer uma grande pressão na sociedade sobre o Congresso Nacional. E o segundo caminho é o da judicialização da questão através da impetração de um mandado de injunção contra o Congresso Nacional, porque é obrigação da Suprema Corte ordenar que o Legislativo supra qualquer lacuna técnica constitucional na legislação federal. Porém, para conseguirmos evoluir nesse caminho, também precisaremos de forte pressão da sociedade. Pois não? O tempo. Sim, estou quase acabando. Portanto, embora pareça óbvio para todo mundo que a sustentação desse governo progressista, assim como o resgate da soberania popular, dependerão de grande pressão da sociedade sobre o Congresso Nacional, até onde nós temos notícia, a única iniciativa concreta que surgiu na sociedade para levantar a bandeira da verdadeira democracia brasileira é o nosso projeto de lei de iniciativa popular, A Voz do Povo, que tem como primeiro objetivo estimular na sociedade a discussão sobre o nosso direito à liberdade para o exercício da soberania popular, acreditando, como disse, que à medida que as pessoas forem tomando conhecimento do tamanho do poder que nossa Constituição atribuiu à sociedade brasileira e que o Congresso nos usurpou,
está se formando a base para uma mobilização que possa efetivamente nos reconduzir ao caminho traçado pela Constituição de 1988. Nós, do movimento A Voz do Povo, estamos fazendo a nossa parte, empenhando o máximo da nossa atual capacidade de comunicação para levar essa discussão à sociedade e pedimos a todos que estão assistindo esse vídeo que nos ajudem, que participem dessa luta e façam o mesmo, que comecem a discutir com seus amigos, seus parentes, em suas relações nas redes sociais, esse nosso direito ao livre exercício da soberania popular, sem receio de confrontações ideológicas, porque aqui estamos tratando somente de democracia. Peço isso porque não podemos esquecer, em momento algum, que só uma grande mobilização dos democratas poderá gerar força suficiente para vencer o fascismo que está nos perseguindo de perto, dentro e fora do Congresso Nacional. O projeto de lei de iniciativa popular A Voz do Povo é uma contribuição para que, de alguma forma, a gente possa dar início à formação dessa necessária mobilização popular. Em outra frente de trabalho, ou de luta, se preferirem, nós, do movimento A Voz do Povo, estamos tentando sensibilizar a Ordem dos Advogados no Brasil com elementos técnicos, jurídicos, meticulosamente reunidos, que comprovam a existência da lacuna técnica constitucional, na expectativa de que essa instituição possa vir a impetrar o mandado de injunção para obrigar o Congresso Nacional a legislar, regulamentando uma forma de livre exercício da soberania popular. E ainda com o mesmo objetivo, procuramos a Comissão Arns e o Grupo Prerrogativas, que são instituições, que também são instituições que podem despertar atenção suficiente da sociedade para que o processo possa ser, digamos, agilizado na Suprema Corte. E os ministros da Suprema Corte, da sua parte, não haverão de desprezar o fato de que o poder de superlegislador, subjugado pelo Congresso, permite até que grupos de deputados e senadores os ataquem e ataquem a Suprema Corte, como todos já estamos vendo acontecer. Bem, com isso agradeço penhoradamente a atenção de todos e a paciência, inclusive, e passo a palavra tão esperada ao nosso querido José Genuíno, um verdadeiro genitor e herói da democracia brasileira. Vocês, nosso querido José Genuíno. Bem, boa noite, companheiros e companheiras. Eu estou aqui contribuindo com esse debate que eu acho fundamental, democratizar a democracia. E eu tenho aqui em mãos um texto brilhante que compõe o livro A Judicialização da Política no Brasil, que foi exatamente o movimento que, após a Assembleia Nacional Constituinte de 88, foi algo dominante nos processos jurídicos e políticos. E tem uma frase aqui que é muito importante. Ao se referir à era moderna e à experiência grega, ele diz, e afirma que o mundo moderno surge quando a tragédia grega é substituída pela política, não havendo mais oráculos para consultar, nem sacralidades donde se deduzem respostas. As decisões passam a ser dos cidadãos que associadamente são plenipotenciários. Não se trata de simples separação de poder em esferas autônomas, conforme uma organização horizontal, mas de estabelecer uma verticalidade com a qual o exercício funcional do poder se submete à soberania popular. Para ser legítimo, o Estado se submete ao poder dos cidadãos, estabelecendo-se o que se chama soberania popular, com a qual os poderes políticos compete à direção dos negócios estatais. Este pensamento foi a base da nossa compreensão quando, na Constituinte, colocamos aqui, nos princípios fundamentais, a ideia básica de que todo o poder emana do povo
e que o exerce por meio de representação eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição. E o diretamente é por iniciativa popular, referendo ou plebiscito, que, no meu modo de entender, precisa de uma regulamentação mais democrática. Eu estou trabalhando no livro que será lançado no dia 18, em Curitiba, pela editora Cotter, juntamente com a professora Andréa Caldas, que é um resgate da experiência da Constituinte, o que tem que ser resgatado, os impasses e a crise institucional. E eu acho que nós tivemos na Constituição brasileira, no processo institucional, uma das experiências mais ricas de fusão entre a participação popular e as deliberações do plenário da Assembleia Nacional Constituinte. Como vocês sabem, com 30 mil assinaturas, haveria a apresentação de emendas constituinte com defesa em comissão e defesa no plenário. Só para vocês terem uma ideia, foram apresentadas 122 emendas populares, 12 milhões de assinaturas, 71 mil sugestões, 61 mil emendas, 122 emendas populares. Teve 5 anteprojetos e 4 projetos. 182 audiências públicas, 4.700 destaques, 330 sessões plenárias, 1.021 votações, 15 mil pronunciamentos, 2.400 horas de discurso. Essa grande efervescência constituinte é o que eu digo, Fernando, que a Constituição foi um parto do conflito, da luta de classe, não foi uma hermenêutica pensada pelos juristas nem pela academia. E eu estou trabalhando neste livro, o Processo Constituinte, trazendo o debate sobre questões essenciais que a gente viveu na Constituinte. E essas questões têm como pano de fundo uma reforma profunda nas instituições do Estado brasileiro. E quando eu me refiro às competências dos 3 poderes. No caso do Poder Executivo, que é chefe de Estado e chefe de governo, mas comanda as Forças Armadas, que, no meu modo de entender, não foram democratizadas, comanda as indicações para o Ministério Público e para o Supremo Tribunal Federal. E essas indicações ainda estão carentes de um debate mais politizado. Eu me refiro às prerrogativas do ato de governar, além da chefia de Estado do ato de governar, que se baseia nas maiorias que se formam no Congresso Nacional. E é pouco usado as experiências de consulta, de plebiscito ou de referendo. Como vocês sabem, a Constituinte de 88, ela propôs na Constituição um plebiscito 5 anos depois. O plebiscito era exatamente sobre o sistema de governo e sobre o regime de monarquia ou república. E plebiscitariamente a população brasileira optou pelo presidencialismo. Foi a única experiência mais substantiva de consultar a população. Teve uma outra importante, que foi o Estatuto do Desarmamento, que também foi produto de uma consulta popular. Consulta essa que foi totalmente desfigurada, principalmente após o golpe de 2016. Hoje nós atravessamos, Fernando e aos que estão nos acompanhando, uma certa bagunça institucional, seja na relação entre os poderes, seja na relação dos poderes com o processo executivo. Então, o que prevê o artigo 14 da Constituição, que é exatamente a soberania popular, como é que ela deve ser exercida, pelo plebiscito, referendo e iniciativa popular, particularmente as exigências da iniciativa popular são muito draconianas, porque é praticamente 1 milhão de assinaturas. E vocês sabem que a primeira grande iniciativa popular, logo após a promulgação da Constituição, foi a criação do Fundo Nacional
para financiar a moradia popular. Esta emenda popular que foi apresentada, ela, na verdade, não se transformou numa política pública efetiva. Portanto, nós temos uma lacuna muito grande na questão da participação direta da sociedade. Nós temos eleição de 2 em 2 anos, considerando os anos pares, ou de 4 em 4 anos, considerando a eleição nacional. E o processo de envolvimento da sociedade é precário no Brasil, porque nós temos uma tradição autoritária, uma tradição escravista, uma tradição racista e uma tradição de impedir a soberania popular. A gente pode até falar de uma demofobia, quer dizer, a fobia contra a participação popular, contra a soberania daqueles que detêm o poder que emana da vontade, da consciência e da organização. Eu acho que uma das grandes questões que está colocada nesse modelo constitucional brasileiro é exatamente, além dos chamados 3 poderes, é a relação com a sociedade. Uma relação que dê autonomia para a participação popular, simplificando, estimulando, desburocratizando as formas de participação popular. Eu considero, inclusive, que, além da iniciativa de leis que é preciso diminuir o número de assinaturas, você sabe que o número de assinaturas, que o último levantamento que foi feito era mais de 1 milhão de assinaturas, com assinatura, com título de eleitor, é um trabalho burocrático volumoso. No caso do plebiscito e do referendo, houve uma cautela, viu, Fernando, dessa prerrogativa não ser exercida pelo presidente da República. Ela ser exercida a partir de deliberação de maioria simples do Congresso. É claro que o que está faltando é um debate qualificado, porque o Congresso pode aprovar a convocação de referendo e plebiscito por uma maioria simples, não é maioria qualificada, nem maioria de maioria absoluta, nem maioria de 3/5, nem de 2/3, como era antes da Constituição. Portanto, eu acho que nós estamos vivendo um momento que a sociedade, que acontece que esse modelo político e econômico, que a gente chama de neoliberal, que é a hegemonia dos monopólios, do sistema financeiro, de um Estado autoritário, da violência, do individualismo, é uma fusão do fuzil com o terço, e o fuzil com o terço o evangelho da prosperidade. Isso acaba gerando, no meu modo de entender, um controle dos corações e mentes. E nós temos que criar mecanismos da participação direta, simplificando a iniciativa de leis, facilitando a plebiscito e referendo, na medida em que certas questões que estão colocadas hoje na pauta do país, como teto de gasto, papel do Estado, privatizações, o papel do sistema financeiro, certamente alguma dessas questões terá que ser enfrentada não apenas por uma maioria conservadora e de direita do Congresso Nacional, mas tem que ser enfrentada por um plebiscito, uma consulta plebiscitária ou um referendo. Então, eu acho que esse debate sobre a organização da sociedade, o amadurecimento da sociedade, o fortalecimento das instâncias populares, do poder popular, dos movimentos organizados que estão se alastrando pelo país. A própria derrota do Inominável foi decorrência dos protestos, das manifestações, como o Fora Bolsonaro, e agora há um movimento de rearticulação dessa participação popular. Agora, essa participação popular, ela tem que ser colocada como um dos objetivos centrais para se refundar a própria democracia revigorada. Eu me baseio na ideia de que a democracia, de maneira universal, ela se assenta em 3 pilares fundamentais, além de vários outros, mas eu citaria os principais, que é a soberania popular como razão fundante, os direitos individuais e sociais como elemento central da cidadania e as normas de procedimentos
que não pode ser alterada durante o jogo, como fizeram com o impeachment, o golpe de Estado contra Dilma em 2016. Eu coloco essas questões porque, olha bem, nós estamos enfrentando agora um problema, a relação do parlamento, do Senado com o Poder Judiciário, através de uma PEC. Faltou ali deixar claro, tanto por parte do Senado como por parte do Supremo, a seguinte ideia: quando está em jogo direitos e garantias, quando está em jogo a soberania popular, quando está em jogo o Estado de Direito, terá que haver decisões cautelares monocráticas com efeito imediato, porque você não pode esperar marcar uma votação colegiada ou esperar, por exemplo, para garantir o direito, para garantir conquistas que são essenciais para a civilização. E aqui um exemplo para vocês imaginarem. O Plano Collor, que feriu direitos e garantias, porque atacou a poupança, ele nunca foi votado no seu mérito, apesar das várias ADINs. E agora, quer dizer, o próprio tem ministro do Supremo que segura uma emenda constitucional, uma lei por 2 anos, 3 anos. Por outro lado, nós não podemos aceitar essa fúria da extrema-direita contra decisões do Supremo Tribunal Federal. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu costumo dizer que a soberania popular, que é o poder que emana dos sujeitos plenipotenciários, não pode ficar nem tutelada pela toga, nem tutelada pela arma. Terá que haver uma soberania expressiva. E eu citei o exemplo da Assembleia Nacional Constituinte, porque foi o grande momento que, depois de uma crise institucional, com a morte do Tancredo, com o fracasso da emenda das diretas e com o fracasso do plano cruzado, havia um vazio político no país. E aquele vazio político foi canalizado para que o povo se manifestasse na Assembleia Nacional Constituinte de maneira soberana. É tanto que a Constituinte foi convocada como emenda de Congresso Constituinte, mas, na verdade, ficou uma Assembleia Nacional Constituinte. E a grande força daquele evento foi a maioria ter percebido que era fundamental o enlace com a participação da sociedade. E esse enlace está nos discursos, está nas emendas, está em várias conquistas sociais da Constituinte. Se não fosse a participação das populações originárias, nós não teríamos conquistado o marco temporal. Nós não teríamos conquistado os direitos dos povos indígenas quanto o marco temporal, que para direito não pode ter marco temporal. Nós não tínhamos conquistado a criminalização do racismo. Nós não tínhamos conquistado o direito das mulheres. Nós não tínhamos conquistado os direitos ao meio ambiente, os direitos ao estado do bem-estar social, além das garantias pétreas do artigo 5º e do artigo 6 e do artigo 7, que são garantias essas que foram violadas pela PEC do teto e pela PEC da terceirização e da precarização. Portanto, o pano de fundo dessa discussão reside na questão dos mecanismos e da importância da participação popular. E eu resgato isso como uma grande experiência que o Brasil viveu. Nós temos que levar em conta essa grande experiência, que foi o período histórico do processo constituinte, que veio de antes, né? Da campanha das diretas, a morte do Tancredo, plano cruzado, e veio todo o processo da eleição de 86 até a promulgação da Constituição de 88. E é interessante que essa Constituição, como muito bem colocou, de improviso, aquele famoso discurso do Ulisses Guimarães, quando ele fala que a Constituição nasceu de um parto da profunda crise que abala as instituições e convulsiona a sociedade. Esse parto envolveu a sociedade, envolveu a população. E quando veio o discurso de que a Constituição colocaria o país na ingovernabilidade, se discutia a necessidade de defendê-la e buscar novas normas para a governabilidade, porque o pensamento da direita e do conservadorismo brasileiro é que a governabilidade
tem que ser pelo autoritarismo, pela negação dos instrumentos da democracia, principalmente da democracia participativa, com um discurso que o país tem direito de mais e poucos deveres, que é um discurso elitista, oligárquico, que nós temos que romper com esse movimento. Portanto, Fernando, eu quero deixar claro a minha opinião sobre a importância desse movimento, a importância dessa articulação para que a gente coloque na agenda do país, vai ser uma luta dura, demorada, para que se coloque na agenda do país uma reforma política de fundo que significará democratizar os instrumentos de que a participação popular não seja figurante, seja algo efetivo, concreto e para valer. Essa é a minha contribuição. Muito obrigado, companheiro Genuíno. Fernando, eu tinha chamado a atenção de você sobre o tempo naquela hora, mas eu tinha calculado errado. Então, você, na verdade, cumpriu o tempo certinho. Mas eu pediria para você, Fernando, o seguinte: 3 minutinhos para você falar da experiência de Santo André que nós fizemos, 3 minutinhos, e aonde o projeto travou na instância eleitoral. Enquanto você fala, os participantes já pensam em alguma pergunta que eles desejam fazer, ok? Na verdade, Genuíno, hoje são 1,5 milhão de assinaturas para o projeto de lei de iniciativa popular, que é 1% do eleitorado, né? Então, considerando que nosso eleitorado é 150 milhões, 1% hoje é 1,5 milhão, que é realmente uma tarefa hercúlea, né? Reunir 1,5 milhão de assinaturas, o número de títulos de eleitor, zona, seção, etc. Agora, existe uma alternativa para isso, que é a seguinte: a legislação determina que a Justiça Eleitoral, né, ou seja, o Tribunal Superior Eleitoral, autentique as 1,5 milhão de assinaturas. E os projetos anteriores de iniciativa popular, como o Ficha Limpa, que chegou ao Congresso Nacional e não foi votado um substitutivo, tinha 1,5 milhão de assinaturas, e as lideranças, o presidente do Congresso na época, o Michel Temer, disse que não havia como ele autenticar aquilo. Na verdade, não era o Congresso que tinha que autenticar, mas o Tribunal Superior Eleitoral. E, assim sendo, o Tribunal Superior Eleitoral poderia e pode fazer a coleta dessas assinaturas para um abaixo-assinado por meios eletrônicos, muito facilmente. É só botar um programinha lá na Justiça Eleitoral para receber as adesões e já aproveitando o cadastro das pessoas que estão lá. Daí fica muito fácil colher 1,5 milhão de assinaturas com a zona eleitoral e etc. Bom, esse é um ponto. O outro ponto é que o que nós estamos propondo agora com o projeto de lei de iniciativa popular A Voz do Povo, nós fizemos algo parecido no município de Santo André, né? Introduzindo uma emenda à lei orgânica é a Constituição da cidade, dos municípios, introduzindo uma emenda na lei orgânica do município de Santo André, que impõe ao presidente, à mesa diretora da Câmara, a autorização para a realização da consulta popular satisfeita determinadas exigências, que são reunir 3%, olha só, 3% de cidadãos do município no abaixo-assinado, atendendo ali outros pequenos requisitos da lei. Muito bem. Então, isso ficou muito simples, não tem que ser votado na Câmara Municipal o projeto de lei de iniciativa popular. Basta que chegue lá, atendendo os requisitos da regulamentação que nós fizemos, e chegue lá um pedido com aquele número específico de assinaturas, que não precisa de título de eleitor nem nada disso. Muito bem. Hoje nós estamos tentando fazer algo semelhante ao que conseguimos fazer em Santo André no país, né? Instituir um meio de regulamentar a iniciativa popular, de forma que, atendidos os requisitos que nós mesmos propomos nessa alteração da lei, atendidos esses requisitos legais, a mesa diretora do Congresso Nacional tem obrigação de autorizar a realização
do plebiscito ou do referendo. Note, sem votação, sem comissões, sem nada. Atendeu os requisitos, libera, autoriza a realização do plebiscito ou do referendo e a Justiça Eleitoral vai realizar, né? Então, que se empenhe em realizar. Então, corta 100% dessa burocracia, né? Essa é uma questão. A outra questão é que o Genuíno mencionou que nós tivemos um plebiscito e um referendo no país, né? O plebiscito do sistema de governo e o referendo do Estatuto das Armas, né? O referendo do Estatuto das Armas não foi aprovado, né? Foi negado pela sociedade. E o plebiscito deu no que deu, porque houve aquela, inclusive, acho que deveria ou poderia ter dado parlamentarismo, não fosse a introdução daquele absurdo da possibilidade de retornarmos à era medieval, introduzindo a monarquia no país, né? Pois bem, mas essas duas consultas populares não foram de iniciativa da sociedade, foram de iniciativa do Congresso, sei lá de quem, da presidência, das articulações políticas. Não foram iniciativas da sociedade. O Janine sabe disso muito bem. Não houve nenhum plebiscito, nenhum referendo no país por requerimento, por iniciativa da sociedade, em 35 anos do país. Pois não. Vamos então a Genuíno, algum comentário sobre isso? Não? Genuíno, gostaria de fazer algum comentário sobre isso? Não, eu concordo com o que foi informado aí. Vamos para o debate, se você tiver alguma questão a ser levantada. Assim como nós estamos em poucas pessoas, então eu vou consultar o Ricardo, porque o Ricardo ele escreveu alguma coisa aí. Ricardo, quer perguntar alguma coisa? Como é? Oi, não quero perguntar nada. Esse é um comentário que eu fiz, porque eu vejo que essa situação da iniciativa popular, tudo, passa pela mídia. A mídia é que manipula todos os grupos. Uma hora ela faz uma coisa, se a gente for olhar hoje em dia qualquer programa de televisão, hoje nos canais abertos, você vê que a mídia está decidindo tudo, está decidindo greve, está decidindo quem é bandido, está decidindo quem é polícia. E eu achava que o Estado brasileiro, assim como os outros estados, precisaria resolver essa questão que a gente já tem não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que a mídia é o quarto poder oculto que manipula, porque na ocasião do impeachment lá da Dilma e do golpe, vamos dizer assim, a mídia se juntou à Câmara, né, à Assembleia, ao Legislativo, para ir contra o Executivo e o Judiciário, os dois juntos, e a mídia pegaram o Executivo, trucidaram o Executivo. Aí depois se junta, quando o inominável, como se diz, né, assume o poder, a mídia se junta com o Judiciário e se junta com o Legislativo e se junta com o Executivo e vai contra o Judiciário, como hoje está a direita batendo lá. E quem faz todo esse vendaval, quem sopra esses ventos todos, é a mídia. Eu concordo com o que o Genuíno está falando, talvez ele tenha uma outra visão. Genuíno, só para uma referência, eu sou primo do Dr. Sérgio Cérvulo, que foi secretário lá, chefe de gabinete do Márcio Tomás Bastos, e ele teve também lá em Brasília na época da Constituinte. Então, eu tenho também esse gosto pela política, sabe? E eu tenho um pouco dessa compreensão também. E eu acho que a gente precisa atender essas demandas, sabe? Eu não consigo entender como a Defensoria Pública faz parte do Executivo, a Promotoria faz parte do Executivo, entendeu? Eu acho que isso deveria ser deslocado por quatro poderes e a gente reformular o Estado de uma certa forma, porque é através da mídia, através do trabalho do Fernando,
através do trabalho de todo mundo pelas mídias sociais, é que a gente está fazendo a iniciativa popular. Só que a gente precisaria retomar isso. Tá bom. Muito obrigado, Ricardo, pela participação, viu? Fernando, Canuto, oi. nós vamos juntar 3, aí você e o Genuíno, após as 3, faz as Junta todas as considerações. questões para a gente falar de uma vez. Pode juntar? Então tá bom. Isso, pode Então soltar, vamos pode todos. soltar. Então vocês anotam aí, tem a questão da mídia, e vamos tentar ser um pouquinho rápido aí, povo, né? 2, 3 minutinhos no máximo. Marcos Kines, vamos lá. Sim. Agora sim? Pode falar. Não, eu sempre coloco isso para as pessoas. A cadela do fascismo está sempre no cio, né? E aí lembra uma coisa, porque a gente fica triste diante de algumas coisas e acaba não valorizando um outro, né? Vamos lá. Eles compraram o juiz, compraram os bandeirinhas, compraram a bola, deram 80% dos ingressos, certo? Ofereceram lanchinho, pipoca e cerveja e nós ganhamos o jogo. Quer dizer, nós temos um grande time na resistência, né? Mas agora, nós perdemos uma coisa muito importante que tínhamos lá na década de 60, de 70, de 50, os diretórios acadêmicos nas universidades, né? Os grêmios estudantis, e você não vê mais isso. Então, eu acredito que tem que passar por isso. Os sindicatos que foram arrebentados com o golpe agora começam a voltar. E muitos dos sindicalistas que faziam piadinha do Lula, da Dilma, viram arapuca que caíram. Então, tudo isso começa a jogar a nosso favor. Então, eu acho que essas questões fundamentais que vocês estão falando, acho que vai passar por isso, para a gente poder levar isso aos jovens, porque a velha guarda até cansou um pouco, né? Tá me entendendo? E os jovens é que estão vindo aí agora desconhecendo esse passado recente, né? Então, como chegar até eles se não for via os diretórios, as universidades, os grêmios, né, estudantis e tal, sabe? Esse é o meu negócio. Abraço! Obrigado, professor Sérgio Canuto. Bom, gente, primeiramente, boa noite a todos, né? Parabéns ao deputado Genuíno, ao companheiro Fernando, aos organizadores desse bate-papo, que eu acho que é interessantíssimo, eu acho que é por aí que a gente tem que começar a trabalhar. Mas trazer aqui um abraço do nosso presidente, do companheiro Chicão. Ele não pôde estar presente porque ele foi para a faculdade, ele tinha aula na faculdade, pediu desculpas, mas não faltará outras oportunidades. Nós estamos aí com o nosso vice-presidente, o companheiro Alexandre Megunaikas também, diretor da nossa entidade. O companheiro acabou de colocar aqui o Marcos. Eu acho que esse governo que passou, que acabou com a questão sindical, que arrebentou com tudo quanto é tipo de representação, eu acho que é o momento oportuno para que a gente possa... O Fernando teve um tempo lá conosco nos sindicatos universitários, para que a gente possa estar politizando a sociedade. A gente vai precisar correr atrás do prejuízo daquilo que nós perdemos. O companheiro Marcos falou muito bem. Nós tínhamos grêmios recreativos, nós tínhamos uma série de coisas. Conseguia trazer a politização da sociedade, do mais jovem, e isso a gente acabou se perdendo. Mas, tipo assim, eu, Genuíno, queria deixar aqui um questionamento. Lógico, você foi muito tempo deputado, constituinte, e a gente vê hoje, por exemplo, o Congresso Nacional um sistema lamentável, né? Na verdade, esse Congresso aí não representa a sociedade nem agora e nem nunca, né? Na verdade, a cada Congresso Nacional que está passando, a cada eleição, a representação do povo está menor, né? Está se elegendo cada vez mais capitalismo, os empresários, os interesses pessoais e menos os interesses coletivos. Então, eu acho que é uma situação bastante difícil. E aí eu queria deixar aqui uma análise sua, que você pudesse nos orientar com relação a esse Congresso Nacional que está colocado aí. Não só o Congresso Nacional, como o Senado também federal, porque, tipo assim, eu particularmente hoje vejo que nem o Fernando colocou, e alguns que me antecederam já colocaram, né? E o companheiro
o companheiro Ricardo aqui escreveu. Nós temos a questão da mídia, que controla tudo, manda em tudo e faz acontecer no momento oportuno para cada um dos seus segmentos. Menos para a sociedade brasileira, que é que alimenta tudo isso e que trabalha por tudo isso. Muito obrigado, abraço a todos. Muito bem, como o Canuto citou Alexandre, na sequência. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Bernardino, pela apresentação aí. Genuíno, todos aí estão presentes. Eu não poderia deixar de dizer, acho que as minhas palavras, as palavras do Canuto faço as minhas, a mídia interferiu muito, mas eu acho que é extremamente importante a gente se apossar também das mídias sociais, né? A juventude está aí nas mídias sociais, a gente vê muitas fake news, né? Você vê TikTok, você vê Kawaii, você vê Instagram, você vê todas elas, a juventude sendo influenciada dentro de uma bolha e a gente não consegue contra-atacar, né? Eu queria, sim, a gente vê isso todo dia, a gente tenta trabalhar ao contrário, mas se a gente pegar nas últimas eleições aí, 70% da Câmara e do Senado foi eleito via mídia social. Não só pelas grandes emissoras, mas também a rede social interferiu muito, né? Então, o que fazer nesse momento? Se voltar tendo as nossas bases e tudo mais, eu acredito que consigamos resolver uma parte. Mas também temos que fazer e contribuir, todos têm que ter a rede social e fazer o nosso trabalho via rede social para mostrar o nosso trabalho também, né? Da esquerda. Eu acho que é extremamente importante nesse momento para viabilizar o futuro. É isso daí. Companheira Danusa, boa noite. Boa noite. Só para dar boa noite. Danusa e Léo, então está tranquilo. Doutor Renan Reis. Isso, agora estão me ouvindo? Abriu. Mais uma vez, boa noite a todos. Genuíno, Fernando, Bernardino, todos os colegas, todos os companheiros. São temas assim muito palpitantes e também assim, muito polêmico, né? Nesses 35 anos de Constituição, nós tivemos aí deslocamento de poder, né? O que foi pensado lá atrás na Constituinte e na cerimônia de promulgação era uma coisa na cabeça dos constituintes e hoje nós temos outras, né? Hoje nós temos aí formalmente um poder executivo, um legislativo, um judiciário que de certa maneira invade a competência do outro, né? Temos aí o ativismo judicial, a judicialização da política, a partidos políticos aí que deixaram a arena da luta política lá dentro do Congresso Nacional e qualquer coisa corre e vai para o Supremo Tribunal Federal pedir a interferência do Supremo Tribunal Federal em questões políticas. Como também o próprio presidente da República viu bastante cerceada as suas atribuições. Aí nós temos os casos aí, o clássico da doutrina, né, que até hoje ele não conseguiu se explicar, que foi a interferência do Supremo Tribunal Federal na indicação do ministro-chefe da Casa Civil, lá atrás, em 2016, contra o Lula. Mas E dentro disso, nós temos também o Constituinte não pensou, mas na prática nós temos dois organismos autônomos aí, que é o Ministério Público, em que uma recomendação do Ministério Público, principalmente para o movimento sindical, vale mais que uma lei, que o Ministério Público ameaça até dirigentes sindicais de prisão, ou então, sob pena de desobediência, recolhe todos os documentos da vida sindical. E temos também o Tribunal de Contas. Tanto o Tribunal de Contas da União, como o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas do município de São Paulo, também passaram a ter papel, eles usurpam o papel do Poder Executivo, em certo sentido. Então, são problemas
são problemas que nós temos aí do ponto de vista de alguns entes está tomando as atribuições e está tomando o poder do outro. Agora, do ponto de vista assim mais da sociedade, nós ainda vivemos uma grande... Nós vivemos uma crise mesmo de afirmação, né? Desde aí lá atrás dos anos 90, lá dos anos 90, a gente vive uma certa crise de afirmação e isso fez com que hoje a gente tenha uma igreja que não evangeliza, pouca participação popular, nós temos uma escola, uma educação que não educa, uma educação totalmente rendida do ponto de vista econômico para o neoliberalismo e desestimula a participação social. Eu estou falando aqui de Santo André, aqui na minha cidade, de 92 escolas estaduais, você conta num dedo das mãos os grêmios, porque professor não estimula, diretor não estimula, e jovem querendo resolver as questões do individualismo mesmo. E partidos políticos que não politizam, né? Eu faço parte de uma organização, mas que a discussão política, a discussão de poder, a discussão de perspectiva, a questão da participação mesmo, ela foi deixada em segundo plano, e a eleição de 2 em 2 anos é bom e é ruim. É bom porque a mobilização popular é mais quando tem eleições mesmo, né? O exercício aí do direito de voto, o exercício da soberania popular, como está na Constituição e é o nosso tempo de debate. Mas, ao mesmo tempo, os partidos ficam totalmente presos a esse mecanismo com pouco tempo para organização, para politização e para discussão. Então, são questões que, evidentemente, seria de um outro debate de 3, 4 horas, como a gente vencer isso, né? Porque se a gente não vencer essa questão vamos dizer assim, de cada entidade do povo, a igreja, o Estado, a igreja, as escolas, os partidos retomarem as suas iniciativas, fica bem difícil da gente avançar no rumo da gente retomar o rumo do Estado, que foi tomado aí por algumas agências do Estado, como eu falei, tipo MP, tipo Defensoria, tipo Tribunal de Contas, esses organismos que não têm voto, ninguém elegeu, são concursados e que tomaram tomaram em suas mãos atribuições que seriam, vamos dizer assim, da supremacia do povo, do poder popular. É isso. Muito bem. Excelente observação, Renan. Adriana, você queria fazer alguma manifestação? Desejaria? Não, ótimo. Bernardina. Obrigada. Tá, ok. Então, nós vamos fazer os 10 minutos para as respostas. Menos, tá? E José Genuíno. Olha, eu vou falar e vou sair porque eu tenho outro compromisso. Ok. Eu acho que esse problema da mídia corporativa, familiar, vem desde a Constituinte. É uma questão que, na Constituinte, foi um impasse, foi um embate, foi uma discussão muito profunda no capítulo da comunicação social. O Congresso ele acaba ficando à mercê da mídia, porque forma a opinião pública, criminaliza deputado, produz escândalo e especulação. E nós nunca enfrentamos essa questão com a democratização da informação. Não se trata de censura, é democratizar a informação. A informação é um patrimônio do cidadão. Esse patrimônio tem que ser exercido de maneira livre, que não se confunde com o dono da propriedade dos meios de comunicação. Eu acho que a oposição e a esquerda tem que ser mais eficiente no debate político, nas organizações populares, nos movimentos comunitários, nos movimentos sindicais. Os próprios partidos populares eles têm que ter uma estrutura mais horizontal de diálogo com o povo, porque o grande problema
é que a cadela do fascismo, como falou muito meu companheiro, exige novas formas de organização política. E essas novas formas de organização política pressupõem a gente se relacionar com o povo, horizontalizar, territorializar. Não se pode reduzir apenas a campanha eleitoral. Eu acho que uma das virtudes desse projeto da democracia popular é exatamente não se reduzir a um processo meramente eletivo, seja municipal, seja nacional. Porque é verdade que o Congresso hoje é um dos piores congressos da história do Brasil, porque ele foi capturado por um sistema eleitoral que é uninominal, não tem programa, não tem partido, nem tem fidelidade. Além de que o peso dos estados no Congresso Nacional é antidemocrático. Nós ainda somos regidos por uma norma que vem do pacote de Abril. Se você soma isso com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, Defensoria Pública e as agências reguladoras, você tem um esvaziamento das instituições da democracia representativa e, para não falar, da democracia direta. O modelo neoliberal ele cria uma governabilidade de agências, de conselhos, de Banco Central independente, de meritocracia. E se nós não quebrarmos com isso através da resistência popular para fortalecer a mobilização popular, fortalecer as instâncias da sociedade civil, eu acho que a gente fica prisioneiro com o discurso da impotência, da meritocracia e até da correlação de força. Eu acho que um grande desafio desse governo atual é exatamente estimular essas formas diretas de participação popular. Através da participação popular, você busca formação política, conscientização política, e hoje nós temos que fazer isso de maneira horizontalizada. Partidos, movimentos, movimento das mulheres, movimento antirracista, movimento da juventude, movimento da comunidade LGBTQIA+, movimento dos povos originários. Você vai construindo um elo que vai nutrindo. E o grande problema é a nova classe trabalhadora que foi precarizada. Hoje não tem mais aquela classe trabalhadora de antigamente. Ela está uberizada, terceirizada e, vamos dizer assim, inteiramente uberizada. E se nós não discutirmos direitos essenciais, e essa discussão dos direitos essenciais pode ser objeto de um plebiscito, de uma consulta a essa população trabalhadora que fica transportando comida urgente sem poder ter direito nenhum, nem sequer a jornada, nem sequer repouso, nem sequer uma segurança de aposentadoria. Eu acho que os desafios são muito grandes. Agora, eu prefiro apostar numa mobilização, num período quente da sociedade tomar posição, se conscientizar, se mobilizar, do que no pessimismo. Eu acho que nós estamos vivendo tempos anormais. Nós não podemos nos acostumar com a anormalidade. A normalidade tem que ser denunciada e construir uma outra normalidade transformadora positiva. Essa é a minha contribuição aqui para esse debate da importância da participação popular nos mecanismos de ação direta da cidadania. A cidadania não é passiva a receber a dádiva, a cidadania tem que ser ativa para sugerir, se rebelar. Eu me lembro, Fernando, me lembro, Bernardino e aos outros que estão aí, que na Constituinte eu apresentei uma emenda que foi combatida, que era o direito à rebelião popular quando direitos e garantias estão em xeque, estão em jogo. Eu acho que o princípio da soberania popular, o princípio da gente combater a demofobia, que é sempre que vem uma participação popular, tenta se criminalizar, tenta se criar uma fobia contra, para criminalizar, para deslegitimar, para reprimir, para impedir. Eu acho que essa é uma grande tarefa das forças progressistas de esquerda, que é investir numa democracia participativa, com autonomia e com mecanismo de ação direta, não é apenas a representação, é a participação nos assuntos de Estado. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima oportunidade. José Genuíno, nós é que agradecemos a sua presença aqui. Você continua com a lucidez extraordinária.
uma capacidade, né, Fernando? Canuto, Renan. Muito obrigado, viu? Parabéns, obrigado. Isso. Muito obrigado, viu, José Genuíno, pela sua contribuição. Eu só queria pedir mais 2 minutinhos do seu tempo para ouvir o meu encerramento aqui, se for possível. Isso, Eu Fernando. quero dizer A o gente já seguinte. encerra. Perfeito, Fernando. Aí a gente já encerra. Eu quero dizer só mais o seguinte aqui. A soberania popular, ela foi subjugada no Brasil. Então, não existe a soberania popular. Nós temos uma democracia e a soberania popular não é operacional. Portanto, ela não existe. Algo que não pode acontecer, não pode se fazer acontecer, não existe. E não existindo a soberania popular, não existe a democracia. Então, é uma situação muito grave. Esse é o ponto fundamental, porque é preciso que as pessoas entendam, Genuíno, que nós temos não 3 poderes na República, nós temos 4 poderes na República. Ou 5, com o Ministério Público é 5. O Ministério Público é a mídia. Se você for considerar independente totalmente como e a Polícia Federal também, talvez 6, e o Tribunal de Contas 7. Não, Forças Armadas. Em linhas gerais, nós temos 4 poderes: legislativo, executivo, judiciário e o poder do povo. O poder do povo é a soberania popular. E essa foi subtraída da nossa vida. Essa foi escondida, ninguém fala, o sistema esconde, os partidos não debatem essa questão. Essa que é a nossa, que é o fulcro do nosso trabalho. Esse que é o nosso trabalho, é despertar a atenção pelo seguinte: existe uma diferença entre sociedade civil organizada e sociedade. A sociedade civil organizada é a sociedade das associações, dos movimentos, dos sindicatos, das representações estudantis, das representações étnicas, enfim, organizada, das associações organizadas. E a sociedade são todos os elementos. A sociedade é o povo, né? E são coisas diferentes. Enquanto eu acho e endosso plenamente o que o Genuíno disse aqui, com certeza, com total propriedade, que as associações, os sindicatos, as entidades, enfim, sociais, devem ir se compondo para gerar educação cívica, gerar mobilização. Por outro lado, existe um poder, que é o poder maior, que não é o poder das associações, não é o poder da sociedade civil organizada, mas é o poder da sociedade, do povo em si. Esse que nós precisamos resgatar de alguma forma, e o projeto de lei de iniciativa popular que nós estamos propondo tem esse objetivo, de resgatar a soberania popular. Precisa de 1,5 milhão de assinaturas? Precisa. É difícil? É difícil. Mas não é, no momento, o nosso maior objetivo. Nosso maior objetivo, e eu tenho certeza que isso ficou claro aqui, inclusive nas palavras do Genuíno, é levar essa discussão à sociedade. Discutir com a sociedade essa questão da soberania popular e da relação que a soberania popular tem com a democracia, da relação direta. Não pode existir democracia se não existe respeito à vontade da maioria. É simples assim. Embora pareça uma coisa muito complicada, porque está na Constituição, porque os juristas falam isso, falam aquilo outro, a coisa é muito simples de se entender. Sem soberania popular não existe democracia. Então, todo o nosso trabalho, Genuíno, da esquerda, das associações, dos sindicatos e tal, ele vai ser insuficiente, ou ele vai ser não suficiente, repetindo aqui, para suprir o que é extremamente necessário para a gente poder progredir no caminho da democracia. Sem poder exercer a soberania popular, os conservadores vão continuar vencendo no Congresso. É esse o que está faltando no Congresso Nacional. Não é a gente esperar que a esquerda assuma a maioria, que nós vamos conscientizar todo mundo e que tal, e que na próxima legislatura nós não vamos ter mais um Congresso conservador cheio de fascistas. Não é isso. Não é isso que vai acontecer. O que nós precisamos ter é
o resgate da soberania popular, para quando chegar lá uma PEC, né? Quando chegar lá uma PEC, eles votarem e aprovarem uma PEC de qualquer coisa, a gente possa requerer um referendo para ver se a sociedade vai aprovar ou não. Quando eles votarem um orçamento secreto, para a gente poder requerer o referendo para ir lá e votar ou não. Então, era isso que eu queria dizer para finalizar, agradecendo o presença de todo mundo. Valeu, Zé Genuíno. Até a próxima, meu querido. Um abraço, companheiro. Pessoal, uma boa noite, muito obrigado. Vamos firmes nessa luta. Lembrando que nos nossos 500 anos, quase 400 foram escravidão. Então, não é de estranhar a situação. Porém, como muitos colegas colocaram aqui, nós não vamos abaixar a cabeça, porque justamente nós temos essa consciência. Um grande abraço, uma boa noite a todos. Até a próxima. Boa noite, Valeu, boa noite a todos. Falou, Adriana. Obrigado. Falou, Fernando. Obrigada. Tchau, Obrigado, tchau. Adriana. Obrigado, Sérgio. Marcos. Imagina. Fernando. Valeu, Bolinha. Tchau, boa noite. Obrigado. Valeu, Boa Fernando. noite. Léo, obrigado, todo mundo. Alexandre. De laço, um abraço.